Olá, turma! Como vocês estão? Eu creio que vocês estão bem. Eu também estou bem. Hoje, na nossa aula de História, nós vamos estudar a escravização de indígenas. Olha só, nós estamos estudando ainda o módulo 1, ok, meus amores? É importante que cada um de vocês se coloque no lugar silencioso, confortável, com o seu material à mão. Isso é muito importante, pois vai ajudar você a fundamentar a nossa videoaula. Ok, meus amores? Então, vamos começar a nossa leitura. E é importante que você leia o seu conteúdo. Eu leio daqui e você lê daí, ok? Então, vamos lá. O início da colonização e das atividades agrícolas, os portugueses passaram a explorar ainda mais o trabalho dos indígenas. Só recapitulando a última aula de história, nós falamos sobre o início da colonização. Os portugueses começaram a explorar o território brasileiro a partir da exploração de pau-brasil. Também começaram a organizar o território para impedir outros povos de tomar o território brasileiro. E aí eles começaram a organizar esse território para poder administrar. E uma das primeiras formas foi a utilização das capitanias hereditárias. Capitanias hereditárias foi uma forma de organização. Ele dividiu o território em 15 lotes de terra e deu para cada um dos donatários cuidar de um lote. Só que esse sistema de organização não foi possível, não foi para frente, por vários motivos. Entre um desses motivos estão a resistência dos indígenas de trabalharem forçadamente. E aí foi usado uma outra forma de governo, que foi o governo geral. E aí, quando eles utilizaram as capitanias hereditárias, eles descentralizaram o poder. Quando eles utilizaram o governo geral, eles passaram a centralizar o poder. E aqui nós vamos ver como o trabalho indígena aconteceu. Nós vamos, inicialmente, nosso tema já diz, os indígenas foram escravizados. E aí nós vamos adentrar no nosso tema de hoje, tá certo? Como já havia falado, no início da colonização e das atividades agrícolas, os portugueses utilizaram os trabalhos dos indígenas de maneira excessiva. Foi vamos dizer assim, uma escravização muito grande dos indígenas, certo? Assim, muitos nativos foram aprisionados e obrigados a trabalhar como escravizados para os colonos, principalmente em plantações de canas-de-açúcar. É importante lembrarmos que os indígenas, eles não tinham essa rotina de trabalho. Então, a rotina imposta pelos portugueses era muito mais violenta, porque a cultura indígena daquela época não era aquele trabalho forçado com hora para começar e hora para terminar. Não havia isso na mentalidade dos indígenas, ok, meus amores? O que foram as bandeiras de pré-ações? Então, vamos entender. Em 1554, os jesuítas fundaram um colégio no Planalto de Piratininga, no interior da capitania de São Vicente. Qual era o objetivo deste colégio? Catequizar indígenas que viviam na região. Em torno do colégio formou-se um povoado que mais tarde deu origem à vila de São Paulo. No final do século XVI, os habitantes dessa vila organizaram expedições chamadas bandeiras de pré-ação, com o objetivo de adentrar os sertões da colônia para capturar indígenas. Os membros dessas expedições eram chamados de bandeirantes. Então, o que foram as bandeiras de pré-ação? Foram, vamos dizer assim, um grupo de pessoas que se organizaram para adentrar o sertão e capturar os indígenas. Então, vamos entender, vamos avançar. Os bandeirantes costumavam percorrer longas distâncias em jornadas que chegavam a durar vários meses. E é importante você perceber, gente, que os indígenas, eles estavam aprisionados, estavam sendo escravizados, mas eram os indígenas que conheciam todo aquele território. Os bandeirantes, eles partiam do pressuposto que eles utilizavam o próprio indígena para mostrar esses terrenos a eles, tá certo? Vamos lá. Os bandeirantes invadiram centenas de aldeias indígenas e aprisionaram milhares de nativos. Os povos indígenas lutaram como puderam contra a violência e a opressão da escravização.
escravização. Como conheciam bem o território, muitos deles conseguiam fugir para regiões no interior da colônia. Ou seja, os bandeirantes adentravam os sertões para aprisionar os indígenas. Como os indígenas, o texto diz, eles conheciam muito bem o território, eles, quando tinham oportunidade, fugiam para o interior da colônia. As missões jesuíticas. Com os colonizadores, os europeus também enviaram à colônia, os jesuítas, com o objetivo de converter os indígenas à religião católica. Ou seja, o objetivo de catequizar os indígenas para dar a eles uma religião, ou seja, impor a eles uma religião católica. Os jesuítas acreditavam que a escravização prejudicava o aprendizado do catolicismo pelos indígenas. Dessa forma, eles criaram as missões jesuíticas. O que foram as missões jesuíticas? Foram aldeamentos isolados, onde os indígenas pudessem ser instruídos sobre os ideais católicos e o modo de vida europeu, sendo obrigados a deixar suas crenças e seus costumes. E aí nós vamos dizer que, ao invés de converter os indígenas, eles impuseram de maneira, no caso das missões jesuíticas, de maneira bem mais menos agressiva do que as missões ou as bandeiras de preações, onde eles eram aprisionados e escravizados. As missões jesuíticas não. Eles organizavam aldeamentos onde tinham um número bem razoável de indígenas. Aqueles indígenas, de forma com menos violência, eles iriam conhecer os ideais católicos e posteriormente eles iam, vamos dizer assim, trazer a eles uma outra religião que não a deles. E isso fazia com que eles abandonassem as suas crenças, ok? As ruínas de São Miguel Arcanjo. Uma das principais missões implantadas pelos jesuítas foi São Miguel Arcanjo, construída em 1735, onde atualmente é o Rio Grande do Sul. As ruínas dessa missão são consideradas um patrimônio cultural brasileiro. Esse reconhecimento buscava valorizar a importância histórica de algumas construções e garantir que elas sejam preservadas. Em seu município, algum patrimônio cultural? Descreva as principais características dessa construção e converse sobre a importância histórica com os colegas. É importante a gente fazer essa pesquisa, tá certo? E aí a gente posteriormente vai conversar sobre isso. Mas é importante que nós possamos observar que no centro da cidade nós temos um mercado que tem um nome popularmente conhecido como Mercado Velho. E esse mercado vai contar também da história de como se formou a capital do Piauí, a partir da história daquele mercado, tá certo? Então eu convido vocês a fazer uma pesquisa sobre o nosso estado e sobre as construções que são consideradas patrimônio cultural, ok? Vamos avançar. A mão de obra africana. Aí nós vamos ver um outro exemplo de escravização. Nós vamos ver a diferenciação entre a escravização dos indígenas e a escravização dos africanos, tá certo? Com o aumento da produção de açúcar no Brasil, os colonos precisavam de mais mão de obra. Os portugueses passaram então a trazer pessoas da África para trabalhar como escravizados, como se essa palavra trazer fosse a palavra correta, não é? Eles impunham a esses escravos, eles já tiravam esses africanos da sua terra, de suas origens, e traziam à força para o território brasileiro. Já tirava dele a condição de nativo do seu local, da sua terra, da sua gente. Desse modo, o tráfico de escravizado tornou-se um grande negócio para a coroa portuguesa, que lucrava com os impostos desse comércio. Os africanos eram trazidos em navios em espaços muito pequenos e sem as mínimas condições de higiene. Muitos deles não sobreviviam às condições degradantes às quais eram submetidos. Quando chegavam ao Brasil, os africanos eram muitas vezes separados de seus familiares para que fossem vendidos nos mercados de escravizados. Ou seja, eles já vinham em uma condição de violência, de mínima de sobrevivência. Aqueles que chegavam ao território brasileiro, eles eram separados,
levado para os mercados e vendido como se fossem coisas. E aí separava as famílias, os pais dos filhos, os filhos, a família em si era separada ali, que eram vendidas como objeto, infelizmente. A escravidão. A escravidão foi uma prática adotada por diversos povos ao longo da história. Cerca de 2.500 anos atrás, por exemplo, os gregos e os romanos mantinham escravizados, que realizavam a maior parte dos trabalhos tanto no campo como nas cidades. Mas é importante ressaltar, meus amores, que a escravização romana não foi a mesma, não tinha a ideia central de escravo romano para escravos africanos. O tipo de escravização que houve no Brasil é diferente, foi diferente daquela acontecida lá no Império Romano. Embora em menor quantidade, nas sociedades africanas tradicionais também havia a utilização do trabalho escravo, formado geralmente por pessoas aprisionadas em guerra. Nessa sociedade, as condições de vida das pessoas escravizadas podiam ser parecidas com as condições das pessoas livres. Daí uma pequena diferença já, não é? Após o século XV, os europeus passaram a comprar africanos para vendê-los como escravizados na América. Desse modo, os europeus escravizaram milhões de pessoas, retirando delas sua condição humana e sua dignidade. Além do sofrimento causado a tantas pessoas, o comércio de escravizado causou inúmeras mortes e a destruição de muitas sociedades africanas. Então, essa, meus amores, foi a nossa aula de história. Nós agora vamos fazer uma segunda leitura com muita atenção para que possamos fazer a nossa atividade com êxito e com alegria. Meus amores, beijos e até a próxima!